Brasil, em aproximadamente 15 gerações, consolidou-se a estrutura da população brasileira, como entrecruzamento de três raças básicas: índios, europeus e negros. Assim, de uma mistura de grupos étnicos em clima tropical, tem-se os povos do Brasil, bem diferentes do resto do mundo. Neste vídeo vamos ver um pouco mais de cada uma dessas contribuições. A história dos povos indígenas do Brasil tem sido marcada pela brutalidade, escravidão, violência, doenças e genocídio. Quando os primeiros colonos europeus chegaram em 1500, a terra que é hoje o Brasil era habitada por um número estimado de 5 milhões de nativos. Atualmente, calcula-se que apenas 800.000 índios ocupam o território brasileiro. Os indígenas que habitavam no Brasil estavam divididos em tribos, de acordo com o tronco linguístico ao qual pertenciam. Cada povo possuía sua própria cultura, religião e costumes. Viviam da caça, da pesca e da agricultura, de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente mandioca. Tinham um contato total com a natureza, pois dependiam dela para quase tudo. Respeitavam o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza, como a madeira, palha e cerâmica. Entre os indígenas não havia classes sociais. Todos tinham os mesmos direitos e recebiam o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertencia a todos, e o índio que caçasse ou pescasse mais dividia seu alimento com os outros. Havia duas figuras importantes na organização das tribos. O pajé era o sacerdote da tribo, conhecia todos os rituais e recebia as mensagens dos deuses. Ele também era o curandeiro. E o cacique fazia o papel de chefe, organizando e orientando os povos. Os primeiros contatos com os portugueses foram de estranheza e de certa admiração e respeito. Mas, quando os europeus começaram a explorar o território, começaram a escravizar os indígenas, a utilizar os cambos. Davam espelhos, apitos, colares e chocalhos para os indígenas em troca de seu trabalho. Os portugueses usaram a violência contra os índios. Para tomar as terras, chegavam a matar aos nativos ou a transmitir doenças para as que eles não tinham defensas, para assim dizimar tribos e tomar seus territórios. Os índios foram enganados, explorados, escravizados e, em muitos casos, massacrados. A Constituição Federal do Brasil de 1824 nem contemplava a existência dos povos indígenas. Apenas a Constituição de 1988 consegue reconhecer os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam os povos indígenas. Muitos povos têm se mantido graças à criação, nos últimos anos, de reservas indígenas. Existem tribos isoladas que conseguiram ficar longe da influência branca e manter totalmente intacta sua cultura. Finalmente, outros indígenas foram capazes de se integrar à sociedade, embora ainda sofram de preconceitos. Missões religiosas no Brasil colonial. Os jesuítas, padres missionários católicos, começaram a chegar ao Brasil por volta de meados do século XVI. Eram integrantes principalmente da Companhia de Jesus, que tinha metas principais difundir o catolicismo nas terras recém-descobertas, tanto na América como na África, e fazer a catequização dos povos nativos. Entre os principais padres jesuítas missionários que vieram ao Brasil neste período, podemos citar ao padre José de Anchieta e padre Manuel de Nóbrega. Além dos jesuítas, também vieram ao Brasil com o objetivo de catequizar índios, padres de outras ordens religiosas,
como os franciscanos, os beneditinos e os carmelitas. Missões ou reduções. Para facilitar o processo de catequização dos índios no Brasil, os jesuítas organizaram aldeamentos, que também eram chamados de missões ou reduções. As primeiras missões foram organizadas na região costeira do Brasil e contavam com a ajuda dos soldados portugueses para tirar os índios das aldeias, levando-os para as missões. Porém, este sistema, que muitas vezes contava com o uso de força e violência, não deu resultado positivo em função da resistência dos índios. Outro problema comum neste processo era que muitos nativos contraíam doenças em contato com os homens brancos, gerando morte entre eles. Num segundo momento, a partir do século XVII, os jesuítas começaram a organizar as missões na região interior do Brasil, para evitar os problemas gerados anteriormente. Embora essas missões fossem encontradas por quase todas as áreas do Brasil, foi nas regiões Norte e Sul que elas estiveram presentes em maior número. Consequências principais: aceleração do processo de povoamento do interior do Brasil. Várias missões deram origem a vilas que depois se transformaram em cidades. Milhares de índios perderam sua identidade religiosa e cultural, passando a ter o catolicismo como religião e o português como língua principal. Muitas vezes, esse processo era feito de forma forçada. Colaborou para o processo de oficialização do catolicismo como religião oficial do Brasil. Fundação de colégios católicos, como por exemplo o Colégio de São Paulo de Paratininga, fundado por José de Anchieta, exemplo da ação jesuíta. Temos uma ilustração da primeira missa em Piratininga e também uma imagem do Colégio de São Paulo, também de Piratininga. A escravidão no Brasil colonial. A escravidão começou no Brasil no século XVI. Os colonos portugueses começaram escravizando os índios, porém a oposição dos religiosos dificultou esta prática. Os colonos partiram para suas colônias na África e trouxeram os negros para trabalhar nos engenhos de açúcar à região nordeste. Tanto nos engenhos quanto nas minas, os escravos executavam as tarefas mais duras, difíceis e perigosas. A maioria recebia péssimo tratamento, dormiam em senzala, espécies de galapão úmido e escuro, e recebiam castigos físicos. Os transportes dos africanos para o Brasil eram feitos em navios negreiros que apresentavam péssimas condições. Muitos morreriam durante a viagem. Os comerciantes de escravos vendiam os negros como se fossem mercadorias. Não podiam praticar a religião de origem africana nem seguir sua cultura, porém muitos praticavam a religião de forma escondida. As mulheres também foram escravizadas e executavam principalmente atividades domésticas e seus filhos também tinham que trabalhar. Muitos escravos lutaram contra esta situação injusta e desumana. Ocorreram revoltas em muitas fazendas, muitos escravos fugiriam e formaram quilombos, onde podiam viver de acordo com sua cultura. Eu vou falar sobre quilombos e quilombolas. O que eram os quilombos? Eram espécies de comunidades compostas por escravos que fugiam das fazendas na época do Brasil colonial. O período de maior formação do quilombo foi entre os séculos XVI e XIX. Organização, economia e vida. Eles tinham uma organização parecida com as aldeias africanas, onde os quilombolas eram originários. Um líder geralmente comandava o quilombo e havia uma divisão de tarefas e todos trabalhavam.
eles viviam da agricultura de subsistência e da pesca. Podiam viver de acordo com seus hábitos culturais africanos e praticar livremente seus cultos religiosos. Os quilombolas eram aqueles que habitavam os quilombos, ou seja, esses escravos de origem africana que conseguiam fugir das fazendas e engenhos e buscavam moradia. Eles resistiam e muitas vezes protegiam o quilombo mantendo a subsistência. Abolição da escravatura no Brasil. No início da colonização do Brasil, século XVI, não havia trabalhadores para a realização de trabalhos manuais pesados. Os portugueses colonizadores tentaram usar o trabalho indígena nas lavouras. A escravidão indígena não pôde ser levada adiante, pois os religiosos católicos se posicionaram em defesa dos índios, condenando sua escravidão. Logo, os colonizadores buscaram outra alternativa. Eles buscaram negros na África para submetê-los à força ao trabalho escravo em sua colônia. Foi neste contexto que começou a entrada de escravos africanos no Brasil, embora muitos considerassem normal e aceitável a escravidão naquela época. Havia uma minoria em contra desta prática, porém não tinha influência política para mudar a situação. O início do processo de liberação dos escravos e fim da escravidão. Na segunda metade do século XIX, surgiu um movimento abolicionista que defendia a abolição da escravidão no Brasil. Joaquim Nabuco foi um dos principais abolicionistas deste período. A região sul do Brasil passou a empregar trabalhadores assalariados brasileiros a imigrantes estrangeiros a partir de 1870. Na região norte, as usinas produtoras de açúcar trocaram os primitivos engenhos, fato que possibilitou o uso de um número menor de escravos. A primeira etapa do processo foi tomada em 1850 com a extinção do tráfico de escravos no Brasil. 21 anos mais tarde, em 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre. Esta lei tornava livres os filhos de escravos que nascessem a partir da decretação da lei. No ano de 1885, foi promulgada a Lei Saravia-Cotaxipe, também conhecida como Lei dos Sexagenários, que beneficiava os negros com mais de 65 anos de idade. A escravidão se acabou no Brasil no ano de 1878, após a decretação da Lei Áurea. Entradas e bandeiras. As entradas e bandeiras foram expedições de desembravamento territorial que ocorreram no Brasil colonial entre os séculos XVII e XVIII. Diferenças. Por um lado, as entradas eram expedições oficiais que saíam do litoral em direção ao interior do Brasil. Por outro lado, as bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente paulistas. Partiam de São Paulo e São Vicente principalmente, rumo às regiões centro-oeste e sul do Brasil. Tinham como objetivo principal fazer o mapeamento do território brasileiro, principalmente da região interior. No entanto, as bandeiras tinham como objetivo principal descobrir minas de ouro, prata e pedras preciosas. As entradas eram compostas, em sua maioria, por soldados portugueses e brasileiros. No entanto, as bandeiras eram lideradas por paulistas chamados chibandeirantes e tinham em sua composição familiares, agregados, brancos pobres e mamelucos. Principais bandeiras. Bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva tinha como principal objetivo o descobrimento de jazidas de ouro e pedras preciosas. Bandeira de Domingo Jorge Velho tinha como principal o sertanismo de contrato, onde os bandeirantes eram contratados por fazendeiros para combater quilombos e tribos indígenas que atacavam cidades e engenhos. Bandeira de Raposo Tavares tinha como principal objetivo a captura de indígenas. Sertanismo de contrato foi uma atividade exercida pelos bandeirantes paulistas no período colonial, surgido no século XVII, consistia na organização
y expediciones lideradas por bandeirantes que partían para o interior do Brasil para capturar negros foragidos y combatir tribus indígenas rebeladas y quilombos. Estas bandeiras de contrato eran financiadas por autoridades coloniales, grandes fazendeiros y señores de engenho. Além de pagamentos en especie, muchos de estos bandeirantes receberam lotes de terra como recompensa por sus actividades. Bandeiras de caça ao índio. O ciclo de caça ao índio teve início no século XVII. Neste período, os holandeses dominaram vários pontos africanos em que os portugueses obtinham escravos. Com pouca quantidade de escravos para atender às necessidades dos fazendeiros e senhores de engenho brasileiro, ocorreu uma procura maior por mão de obra escrava indígena. Foi então que muitos bandeirantes, principalmente paulistas, aproveitaram a situação para entrar neste negócio. A maioria das bandeiras de caça ao índio foi em direção ao sul do Brasil, pois nesta área havia maior concentração de aldeamentos indígenas controlados pelos jesuítas. A maior parte dos indígenas capturados por estas bandeiras foram vendidos para fazendeiros de São Paulo. Esse jeito, como me abrigas no teu peito, meu amor sincero. O Brasil é um país de imigrantes. Desde o início da colonização brasileira, o país recebe pessoas de todo o mundo. A imigração iniciou em 1530 com a chegada dos colonos portugueses para trabalhar nos plantios de cana-de-açúcar e de café. Com o correr do tempo, as relações de trabalho no Brasil trocaram. Mediante as autoridades britânicas, o governo incorporou ações que impediam o trabalho escravo. Após a abolição da escravatura no Brasil, muitos fazendeiros não quiseram empregar e pagar salários aos ex-escravos, preferindo assim o migrante europeu como mão de obra mais barata e viável. Então, o governo brasileiro aproveitou os conflitos políticos no Velho Mundo e criou campanhas para trazer trabalhadores europeus. Assim, as pessoas viajaram em busca de melhores oportunidades de trabalho, por dificuldades econômicas e para fugir do perigo provocado pelas guerras mundiais que atingiram o continente europeu. Alguns imigrantes compraram terras e começaram a plantar para sobreviver e também vender em pequenas quantidades. Outros, como artesãos, sapateiros e alfaiates, abriram pequenos negócios. Além disso, tomando a Europa como modelo a ser copiado, muitos pensadores e políticos acreditavam que a imigração geraria o branqueamento da população brasileira. Havia uma ideia racista de diminuir a negativa presença de negros e mulatos na formação do povo brasileiro. Os milhões de pessoas que entraram no Brasil tiveram grande influência no desenvolvimento econômico e social. Elas viram principalmente de Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, Suíça, Polônia, Ucrânia e França. Os principais estados que receberam europeus foram Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Muitos suíços e alemães passaram a trabalhar em atividades ligadas à agricultura e pecuária, enquanto os italianos substituíram a mão de obra escrava nas fazendas de café e conheciam técnicas de produção de manufaturas fundamentais para a instalação das primeiras indústrias no país. No entanto, a imigração portuguesa foi a mais expressiva e nunca deixou de acontecer, mesmo depois da independência e da separação de ambos países. Embora, ao contrário de outros imigrados, a relação com os portugueses era mais fluida, pois alguns vinham, se enriqueciam e voltavam para seu país natal. Além dos países antes mencionados, também devido às guerras e perseguições religiosas, houve entrada de muitos imigrantes oriundos de Síria, Líbano, Armênia e Turquia. A maior parte se dirigiu para São Paulo, mas é possível encontrar descendentes no Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. A imigração árabe no Brasil teve início no século XIX, por volta de 1860, quando o imperador Dom Pedro II fez uma visita ao Líbano e estimulou a imigração de libaneses para o Brasil. Os sírios e libaneses eram pequenos agricultores na sua terra natal.
No entanto, devido a un modelo de latifúndio encontrado no Brasil, eles não encontraram terras disponíveis para ocuparem. Assim, dedicaram-se principalmente ao comércio. Como ambulantes e ficaram conhecidos como mascates. Como uma mala cheia de produtos, eles percorriam as grandes cidades e partiam para o interior do estado, acompanhando as linhas ferroviárias. A segunda geração, os filhos dos imigrantes, entram nas universidades e podem ser encontrados na cena política brasileira, na pesquisa acadêmica e no meio artístico. Por serem oriundos do antigo e extinto Império Turco-Otomano, até hoje esses imigrantes são comumente chamados de turcos no Brasil. Devido ao grande crescimento demográfico, os governos brasileiros passaram a dificultar a vinda de imigrantes e até a Constituição de 1937 limitava o acesso deles ao país. Embora a imigração tenha diminuído seu ritmo, ela continua acontecendo. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas entraram entre os anos de 1934 e 2005. Após os anos 2000 com estabilidade econômica e política, o Brasil tornou-se alternativa para cidadãos de muitos países. Segundo o Ministério da Justiça, o número de estrangeiros legais aumentou cerca de 60% de 2010 até 2012. Além disso, cresceu o número de imigrantes em situação irregular no país e que são principalmente de países vizinhos que procuram empregos. As principais levas de imigrantes recebidas hoje são haitianos, bolivianos e refugiados de guerra, como sírios, senegaleses e nigerianos. Nos últimos anos, uma grande leva de haitianos veio para o Brasil através da Amazônia em busca de emprego e melhores condições de vida. Durante a Copa do Mundo de 2014, o mesmo processo ocorreu, destacando-se os imigrantes oriundos de Ghana, que se descolocaram para o Brasil em função do torneio, mas não retornaram para seu país de origem. Outros países que se destacaram no envio de imigrantes foram Bangladesh, Senegal, Angola, entre outros. Igualmente, estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estática aponta que cerca de 30.000 venezolanos vivem no Brasil atualmente. Destes, aproximadamente 10.000 cruzaram a fronteira somente nos 6 primeiros meses de 2018. O aumento exponencial da migração de venezolanos para o Brasil tem relação direta com o agravamento da crise política, econômica e social do país, com inflação alta e desabastecimento. A cidade de Pacaraima, em Roraima, é a principal porta de entrada dos venezolanos no Brasil. Entre os asiáticos, chineses e coreanos vêm para abrir comércio e se estabelecem sobretudo nas cidades. Portanto, o Brasil tem atualmente colônias espalhadas pelo seu território que contribuem para a formação de uma sociedade com muitas culturas e costumes diferentes. Atualmente, a cultura brasileira é multicultural, isto é, possui elementos de diversas culturas, tanto dos povos que viviam no país e que conseguiram perpetuar suas tradições, quanto dos povos que chegaram a partir do início da colonização. E assim, o povo brasileiro foi crescendo e mudando, com pessoas de todas as regiões do mundo. Pessoas que, embora sejam de países diferentes, de sangue e língua distinta, é importante respeitar, aceitar sem discriminar e tentar ser tolerante com elas, porque é uma dor grande ter que sair do seu próprio país procurando uma melhor vida. Como disse o cantor Facundo Cabral na sua canção Não Me Chame de Estrangeiro, porque eu nasci longe ou porque eu tenho outro nome, a terra de onde eu venho. Não me chame de estrangeiro, porque sou pão e sou fogo, acalme minha fome e cobre meu teto. Não me chame de estrangeiro, porque é uma palavra triste, congelada, cheia de esquecimento e exílio. Não me chame de estrangeiro, melhor olhe nos meus olhos, muito além do ódio, do egoísmo e do medo. É que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar,